Meu amigo de longa data, Vinícius, professor Vinícius, se apresente aí para, se alguém porventura aqui não te conhece, por favor. Graças e paz, queridos, é uma honra estar aqui junto. Obrigado, pastor Marcelo, pastor Wellington. Então, minha área de ensino é mais a teologia, né? E a gente vai vendo muita coisa errada nesse meio. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, não precisa ser um estudo muito profundo, mas um estudo só de uma breve leitura, a gente vai ver que existe uma simplicidade na palavra de Deus e que isso, às vezes, não vem sendo ensinado na maioria das igrejas. Então, decidi ir para esse ramo da teologia para entender de fato e de verdade o porquê de um pensamento, o porquê de uma doutrina, e a gente está caminhando, amém? Perfeito. Cara, deixa eu fazer um comentário aqui sobre a tua pessoa. Eu admiro o teu conhecimento, que é amplo, eu venho acompanhando, você já tem um tempo, é um conhecimento amplo, profundo, mas só que tem duas coisas que me chamam mais atenção. Uma é a moderação, e toda glória, obviamente, é a Deus, mas a moderação que você trata os assuntos, sabe, sem extremismo, e sempre buscando a moderação, sempre com amor, ensinando. E mais do que isso, os frutos que você dá, né, no dia a dia, ambos dão, né? Isso vale mais do que qualquer conhecimento. Os frutos valem mais do que os dons, né? Os dois são importantes, mas a árvore se conhece pelos frutos. Então, se você tivesse muito conhecimento, mas não tivesse os frutos, eu não despertaria tanta atenção, talvez até para convidá-los, né? Então, os frutos que você dá no dia a dia, eu sei quem você é e isso é muito bacana e eu louvo a Deus pela tua vida. Meu amigo, pastor Wellington, o mesmo digo de você, né, pelo que te conheço, pelo que conheço das pessoas que te conhecem. É um prazer te receber aqui também, assim como o Vinícius. Se apresenta um pouquinho aí. O prazer é todo nosso, que Deus abençoe a todos que nos assistem, que a paz de Deus venha te fortalecer também. Durante já 20 anos como pastor no ministério, aos 13, por volta de 13 a 14 anos, eu procurei me aprofundar um pouquinho mais e acabei me envolvendo um pouquinho mais com a palavra, com a Bíblia. Não conseguia somente entregar para as pessoas uma mensagem, uma palavra, um versículo solto. Então, comecei a ter mais complexidade com relação à palavra. E acabei entrando numa faculdade de teologia, de uma forma meio escondida, que na instituição onde a gente estava não podia, né? Fiz 2 anos presencial e 2 anos à distância. E muitas coisas que eu aprendi lá, eu acabava descartando. E não sei se eu já comentei isso com você, acabava descartando, porque não servia para o trabalho que nós executávamos aonde estávamos. E hoje eu estou vendo, eu digo 3 anos para trás, tenho 5 anos que fui formado, bacharel em teologia, mas de 3 anos para cá, que eu tenho visto que muitas coisas que eu descartei eram coisas que já estavam abrindo o meu entendimento para a verdade e eu não dava atenção. Aquele versículo que fala, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, ele tem uma continuação. Ele diz, porque tu, sacerdotes, vós, sacerdotes, rejeitastes conhecimento, eu também rejeitarei a você e aos seus filhos. Ou seja, os sacerdotes, começava pelos sacerdotes, começava por aqueles que eram para ser exemplos, começava por aqueles que queriam ensinar, que deveriam ensinar, eles estavam rejeitando o conhecimento. E cá entre nós, Marcelo, eu posso falar assim porque a gente vem do mesmo segmento aí, Posso falar assim, por muito tempo nós rejeitamos conhecimento. Sim. Por muito tempo nós só engolíamos aquilo que era passado e acreditávamos como verdade absoluta. Então, aquilo que hoje a gente fala, poxa, mas durante tanto tempo a gente foi enganado e enganou pessoas por acreditar que aquilo era uma verdade absoluta, na verdade, faltava essa busca de conhecimento. Quando buscamos conhecimento,
então vem discernimento. Se nós buscamos conhecimento, ele nos dá discernimento de espírito, vai nos dar discernimento da palavra, entendimento melhor da palavra. E foi aí que, se aprofundando, passei por uma situação onde a minha esposa e eu tivemos que buscar realmente somente em Deus, não tinha mais ninguém, não tinha homens nenhum, e aí é onde a gente mergulhou na palavra. E encontramos aí aquilo que nós temos. Hoje a gente dá valor, né, a cada palavra, a cada mensagem, a graça para a gente. Uma vez eu ouvi alguém comentando assim, parece que eles descobriram a América agora, porque descobriram a graça. É mais ou menos isso. Aliás, é muito mais do que descobrir a América, é muito mais do que descobrir o Brasil, é muito mais do que descobrir o mundo, poxa. Porque por muito tempo nós vivíamos acreditando que era pelo que nós fazíamos. E o assunto hoje é muito interessante, porque abrange isso, toca nesse assunto, porque às vezes a pessoa ela até é dizimista, ela é ofertante, mas pelos objetivos errados, acreditando que aquilo ali vai lhe trazer salvação, acreditando que aquilo ali vai lhe trazer bênçãos, vai lhe trazer prosperidade. Então, graças a Deus que Ele nos revelou a sua mensagem, a sua palavra, e hoje nós estamos aí podendo compartilhar um pouco daquilo que Ele tem nos dado também. Excelente. Pessoal, acabei não falando isso no início da live, mas ainda dá tempo. Por favor, peço a vocês, quem puder, quem quiser, por gentileza, clique bastante nesse coraçãozinho aqui e no aviãozinho que tem aqui no cantinho, para você enviar Envia para todo mundo aí. Envia para todo mundo. Dá para marcar também a pessoa. Hein, Marcelo? Dá para marcar, exato. Também. Fala aí, marcar a fala pessoa. aí. Com o arroba, dá para marcar a pessoa que você quer que assista também a live. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem 2, 3, 5, 10 pessoas que se interessariam nesse assunto também. Então envia, marque as pessoas. Vamos aproveitar. Vou fazer aqui também. Estou enviando para todo mundo aqui. Hã? Começou. Estou enviando para todo mundo aqui. Aí, ó, o pessoal está marcando, legal. Gente, enquanto vocês estão marcando, enquanto você compartilha, antes da gente entrar aqui na primeira pergunta, então, já oramos, já nos apresentamos, né? E também já falamos aqui um pouco sobre essa questão do mergulhar, né? Você usou o termo aí, Wellington, mergulhar. Cara, eu sou apaixonado por esse termo, cavar, né? Procurar a raiz, mergulhar, porque não dá para a gente ficar no raso, né? Eu por muito tempo, eu fui considerado profundo por algumas pessoas na minha forma de ensinar. Porque eu gosto de detalhar, né? Eu gosto de explicar, eu amo ensinar. Então, algumas pessoas me consideravam profundos. Mas eu nunca fui profundo, cara. Eu não era profundo. É porque as pessoas que me consideravam profundas, elas eram rasas, como eu também. Então, qualquer pessoa um pouco menos raso, para quem é raso, é considerado profundo. Exatamente. Então, assim, eu ia fundo no raso. Eu ia fundo no raso. Sabe, você mergulhar no raso, pode bater até... Pensa na praia, a gente mergulhar no raso. Poxa, vai bater a cara na areia. Era o que eu fazia, mergulhava no raso. Hoje, nós estamos indo para alto mar e fazendo lá os mergulhos, né? Isso é maravilhoso, cara. Sou muito grato a Deus por isso. Bem, o que eu quero falar aqui, antes da gente entrar na primeira pergunta, é o seguinte. A bronca, o cansaço. Tem gente esgotada, cansada. A crítica que muita gente faz é com respeito ao sistema religioso, né? Que isso engloba várias igrejas, engloba certos segmentos, certos movimentos, inclusive no meio evangélico, né, religioso no geral, e no meio evangélico, lideranças religiosas que acabam fazendo mau uso, né, das doações
Então, assim, hoje eu também sei diferenciar, isso é muito importante. Hoje eu sei diferenciar crítica de perseguição. Crítica que muitos fazem com razão, que outrora nós considerávamos essas críticas, com razão, uma perseguição. Sabe aquela pessoa que tem mania de perseguição? Que para ela está sempre sendo perseguida? Ora, se a pessoa está fazendo algo correto, algo bíblico, fazendo algo de acordo com o evangelho e ela está sendo perseguida, bem-aventurada. Bem-aventurada ela é. Jesus falou isso. Mas se eu estou sendo criticado por eu estar fazendo algo que está fora da palavra, fora do evangelho, fora do contexto bíblico, essa crítica não pode ser considerada uma perseguição. E foi esse era o meu pensamento durante toda a vida. Foi assim que eu tinha aprendido, né? Eu já chamei de perseguição muita coisa que não era perseguição. Era uma crítica assertiva, correta, bíblica, mas que por falta de conhecimento e por ouvir falar, eu achava que era uma perseguição. Então, muita gente faz crítica quando percebe que está se tirando vantagens das pessoas, quando está se aproveitando da fragilidade das pessoas, que chegam sofrendo, que chegam frágeis, que chegam gemendo, que chegam até as igrejas, sabe, sensíveis emocionalmente, abaladas psicologicamente, e é ali que ela precisa receber conhecimento, precisa receber amor, e muitas vezes é explorada. Essa é a bronca das pessoas. É isso que muita gente está por aqui, sabe? E eles acabam colocando muitas vezes o dízimo nesse assunto e pegando uma versão ao dízimo, pegando uma versão às doações, colocando tudo no mesmo pacote, sabe? A manipulação que é feita, o uso de textos isolados, hoje a gente entende isso, que incitam campanhas e mais campanhas para que as pessoas cada vez mais doem, mas não por amor, mas por necessidade ou por medo. Então, essa deturpação, essa exploração, essa falta de ensinamento correto, bíblico, essa troca, esse negócio com Deus, essa barganha, essa falta de pureza nas doações. E também, assim, eu até anotei aqui, ó, líderes explorando liderados, vivendo na ostentação, líderes religiosos vivendo na ostentação. Uma vez eu ouvi um pastor falando que é o seguinte: o pastor, ele não precisa ser o mais pobre da comunidade cristã, o mais pobre da igreja, mas ele não deve ser o mais rico. Aí a gente pode abrir aqui um parêntese de pessoas que fazem as duas coisas, né? E aí não vou entrar nisso agora, da pessoa que exerce o cargo de pastor, mas é também um empresário, também desempenha um outro trabalho, e pelo outro trabalho ele alcançou um patamar econômico maior ou grande. Mas sabe, esse equilíbrio, essa moderação, esse amor, porque esse é o papel do pastor, cuidar das ovelhas. Jesus veio para isso, servir e não ser servido, amar, não explorar, ajudar e não tirar, dar e não se aproveitar e não tirar. Então, esse é um ponto que eu queria abrir aqui a live falando sobre isso. Eu sei que esse amor há em vocês dois, e esse amor gera uma revolta. É impossível uma pessoa amar Deus, amar as pessoas de verdade e não ter nela uma indignação com respeito a isso. Aliás, é impossível a pessoa amar Deus, amar as pessoas e ter conhecimento. Porque eu considero assim, Wellington, você que já vinha desempenhando também o trabalho como pastor há muito tempo, eu acredito que você amava Deus, eu acredito que você amava as pessoas, mas lhe faltava conhecimento. A partir do momento que você amava Deus, amava as pessoas e passou a ter conhecimento, a cabeça explode. E aí você tem que se posicionar. Não dava para continuar fazendo o mesmo trabalho. Não dava. Não dava. Quando junta amor e conhecimento, porque tem gente que até ama. Tem gente que não ama, quer explorar mesmo. É sem vergonhice. É má intenção. Ok. Mas eu estou falando daquela pessoa que ama
mas é ignorante, como nós éramos, no sentido de faltar conhecimento. Quando tem amor e conhecimento, não tem como. Não tem como. Geralmente, quando eu encontro pessoas que me conheceram da antiga configuração, quando eu pregava, acreditando que você vai dar um dízimo, vai dar uma oferta para receber bênçãos ou para se proteger de alguma maldição ou do certo devorador, quando eu encontro essas pessoas, eu falo assim, olha, se um dia você se sentiu enganado por mim, eu quero te dizer que eu também, se eu estava enganando, eu também estava sendo enganado. Porque além de falar para você fazer, de acreditar no que eu falava para você fazer, eu também fazia. Eu só fazia realmente aquilo que eu acreditava. Eu só ensinava aquilo que eu acreditava. Então, se um dia você me ouviu pregando do dízimo diferente do que nós vamos ouvir aqui agora, do que nós vamos falar aqui agora, é porque eu também acreditava daquele jeito. Exato. Primeiro, por falta de conhecimento, por ignorância, por não buscar o conhecimento e por acreditar fielmente que aquilo ali era a verdade absoluta. Né? Perfeito. Bem, vamos então à primeira pergunta aqui, meus amigos. Eu vou me dirigir aqui ao professor Vinícius. O dízimo realmente existe? Se sim, somos obrigados ou existe algum princípio bíblico? Então, a gente até conversou, né, pastor Marcelo, a respeito disso há algum tempo atrás. O dízimo, a ideia inicial de Deus, ela era estabelecer um princípio de honra. Tanto é que quando, lá em Gênesis 14, quando Melquisedeque, que ele é rei e sacerdote de Salém, ele tem um encontro com Abraão, Abraão reconhece nele uma autoridade e nessa autoridade Abraão dá o dízimo de tudo. Então Abraão honra a Melquisedeque, era um período antes da instituição da lei de Moisés. Então a gente vê que é um princípio estabelecido, muito mais do que uma doação financeira, mas é uma honra a uma autoridade. Lembrando que no tempo de Abraão, as outras nações, claro, só tinha Abraão de hebreu ali, que estava começando nele a promessa de uma grande nação. Então ele foi um embrião do povo hebreu, depois da nação de Israel. Outras nações da época já tinham o hábito de dar o dízimo a autoridades que existiam no contexto histórico daquela época. Tanto é que esse princípio de honra ele é estabelecido pelos romanos, pelos gregos, pelos persas, tudo com a intenção de honrar uma autoridade. E Abraão, reconhecendo aquela autoridade, Melquisedeque, que é explicar quem foi Melquisedeque já é uma outra live, mas é alguém que tipificava, apontava para Jesus. Então, ele reconhece ali e dá o dízimo. Depois, o povo de Israel, depois deixou de ser nação, povo hebreu, e virou uma nação, e lá em Moisés, um pouquinho antes, foi instituído o dízimo como lei, porque o princípio havia sido perdido. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da live, né? O que apontava para o dízimo na nova aliança. Porque, antes de eu comentar aqui, Wellington, essa questão do dízimo, bem no início dele existir, e se somos obrigados ou se existe algum princípio bíblico. Fica à vontade. Eu costumo dizer que quando se trata de dízimos, hoje eu costumo dizer isso, nós estamos falando, como o Vinícius mencionou, nós estamos falando de gratidão a Deus e reconhecimento dele acima de tudo. E generosidade, onde nós estamos servindo, onde nós estamos ouvindo a palavra. Então, eu costumo dizer que gratidão e generosidade não combinam com obrigação. Gratidão e generosidade não combinam com obrigação. Como é que você pode ser grato? Como é que eu posso ser grato a você sendo obrigado? Eu estou sendo obrigado a ser grato a você por algo que você me fez. Não. A minha gratidão é por alegria, é por prazer, reconhecimento. Eu reconheço Deus acima de tudo. Eu não preciso de obrigação para isso. É só eu entender
Quem me dá forças para vencer, quem me dá condições de trabalhar, quem me dá condições de ter, de adquirir alguma coisa, de adquirir recursos, é Deus. Quem me dá saúde para trabalhar é Ele. Então, por reconhecimento, eu sirvo a Ele. E aí, quando se trata de generosidade, generosidade é nós fazermos sem esperar nada em troca. Então, como eu vou ser obrigado a fazer? Não, a generosidade, ela parte da gente, parte de quem realmente já foi alcançado pela graça, quem entendeu a misericórdia divina, quem entendeu que nós não merecíamos nada, nós não merecemos nada, e mesmo assim Ele nos dá tudo. A misericórdia de Deus nos faz entender isso. Então, como que eu vou fazer por obrigação? Se é gratidão e generosidade, não combinam. Olha, gente, quem concorda com isso, que o pastor Hélito acabou de falar aqui, de explicar, escreva aí nos comentários. Como é que é a frase, o Hélito? Generosidade E gratidão não combinam com obrigação. Olha aí. Quem concorda com isso, escreve aí nos comentários. Generosidade e gratidão não combinam com obrigação. Muito boa essa frase. Generosidade e gratidão não combinam com obrigação. A Patrícia colocou, concordo fortemente. O Alexandre colocou várias mãozinhas assim. A Carla colocou, concordo. A Ângela também. Vou fixando aqui alguns bons comentários. Todos estão muito bons. Muito bom, hein? Então, o Vinícius, muitos falam essa questão que você colocou de Melquisedeque, porque isso foi antes da lei, né? Aí, logo depois veio a lei, né? Temos lá Levíticos, temos a lei mosaica. Fala um pouquinho sobre isso. Então, aí o princípio ele foi perdido, porque o povo hebreu foi feito escravo. Então, a cultura que entrou no povo hebreu era uma cultura de um povo escravo ao Egito e as nações que guerreavam com eles, né? Então, surge um líder, Moisés, e Moisés ele tem a difícil tarefa de tirar esse povo da escravidão do Egito. E por diversas vezes, o povo reclamando durante o deserto, era melhor quando a gente estava no Egito, mas no Egito eles comiam alho e cebola. E Deus derramava um maná do céu para eles. Uma coluna de fogo à noite e uma nuvem para proteger do sol durante o dia. Mas mesmo assim, o povo com aquela mentalidade de escravo, então o princípio foi perdido, porque uma outra mentalidade foi colocada na mente do povo, uma mentalidade de escravo. E era muito difícil para esse povo totalmente escravo ter uma mentalidade de uma nação. Então, o que foi que Deus fez? Providenciou normas, mandamentos, que é a lei instituída por meio de Moisés. A gente vai ter as leis sanitárias, as leis sociais, as leis cerimoniais, as leis gerais, como se fosse a Constituição, que são os 10 mandamentos, e a partir deles surgiram outros. Então, Deus ele procura dar a lei para que o povo agisse de acordo com essa lei e tivesse uma mentalidade renovada. E ele sempre estava dando dicas nessa lei. Vai vir um Messias. Esse tipo aponta para alguém que eu vou enviar, que é o Messias, para que eles já fossem sendo salvos por meio da fé, porque o justo viverá pela fé. A salvação no Antigo Testamento também era pela fé, no Messias que viria. Então, esse povo que agora é escravo, eles têm que voltar aos princípios. E aí, por meio de Moisés, o dízimo ele foi estabelecido na lei. Aí a gente vai ter em Levíticos dizendo do na dízimo lei dos está correto. Vinícius, está correto a pessoa afirmar que na lei o dízimo foi institucionalizado? Olha, numa análise superficial, dá até para dizer que ele foi institucionalizado. Uhum. Mas a intenção de Deus era trazer o princípio à tona. Mas o povo transformou em religiosidade. Certo. Aí Jesus vai corrigir lá, em Mateus 23, 23,
ele corrige os mestres da lei, os escribas, os fariseus. Olha, vocês dão dízimo do hortelã, do endro e do cominho, ou seja, de planta. Mas vocês não observam a justiça, a misericórdia e o juízo. Ou seja, vocês se apegam a coisas tão pequenas. Aí você vê que o dízimo, na lei, deixou de ser um princípio e virou uma religiosidade. Porque o povo se apegava a coisas tão pequenas e esquecia o primordial. Então, aí na lei a gente vai ter dízimos para os levíticos, para os levitas, quer dizer, para os levitas, que eram aqueles que cuidavam do serviço do sacerdote e tal. O dízimo dos dízimos, porque eles recebiam, os levitas recebiam o dízimo do povo e eles ainda tiravam o dízimo desse dízimo. Está lá em Números 18. A gente vai ter o dízimo das festas, que era um povo que tinha muitas festas em seu calendário, então aquela produção que era usada para a festa era retirada do dízimo. A gente Vários vai ter tipos dízimo de a cada dízimos. 3 anos. Na lei, vários tipos de dízimos. Vários tipos de dízimos. O dízimo trienal, que é a cada 3 anos. Eu tenho uma fazenda. A minha fazenda, ganhei 1 hectare, ganhei 2 hectares. Ela se expandiu porque eu negociei. Então, no período de 3 anos, o que aumentou do meu patrimônio, eu dou o dízimo disso também. Então, a gente vê que já eram vários tipos de dízimos, mas apontando para a honra, apontando para o princípio máximo, que era generosidade e honra, mas virou uma religiosidade, porque aquela mentalidade de escravo ainda estava no povo. Se eu não me engano, Vinícius, esse de 3 em 3 anos era o dízimo para ajudar, né, as pessoas, né? Os Isso. órfãos, as viúvas e os estrangeiros, né? Isso mesmo, era o destinado para ajuda. Então, o dízimo, ele é bíblico, né? Ele está na Bíblia. E vamos falar mais sobre a questão de não haver obrigação. E a segunda pergunta, ela entra nessa primeira, está ligada à primeira, que é o seguinte: já ouvi falar que o dízimo fazia parte da lei cerimonial e que este tipo de lei acabou. Gostaria de entender melhor essa questão. É uma das perguntas. Fica à vontade, Vinícius. Comigo ou com o pastor Elton? Vai em frente aí, professor. Ah, tá. A gente só conclui aqui. Então, ele entrou na lei cerimonial, mas aí a gente vai ler lá em Hebreus 10, verso 1, que... Vinícius, vou até ler aqui. Sim, só uma coisa, assim, pensando nas pessoas que estão aqui na live, entendendo, né? Digerindo. Quando Abraão fez para Melquisedeque, foi voluntário, partiu dele. Não havia uma lei, nem ninguém dizendo para ele fazer isso, certo? Certo. Foi a atitude dele própria de honrar a Melquisedeque. De honrar Melquisedeque, que tipifica Jesus. Isso aí. Que aponta para Jesus. Isso aí. Tá certo? Certinho. E aí você agora falou que... Perfeito. E você agora falou que o dízimo entrou na lei cerimonial. Certo? Certo. Tá, pode seguir aí. O dízimo, ele entrou na lei porque Deus tinha a intenção de resgatar o princípio, que a lei, ela aponta para o Salvador que viria. Certo. Aí Jesus vem na nova aliança, agora na era da graça, ele vem, e aquela sombra da lei cerimonial, ela é concluída em Jesus. Por isso que em Hebreus 10, verso 1, vai dizer assim, vou ler aqui na King James, está assim: assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade. Ou seja, o dízimo, na lei, era uma sombra, algo que apontava fisicamente para Jesus. Vou te dar a tipologia certinha. Que sombra é essa? É eu pegando a primeira parte da minha renda e oferecendo diante de um sacerdote. Deus, ele pega a primeira parte do seu filho, seu único filho, primogênito, e oferece pela humanidade. Então, essa era a tipificação correta do dízimo.
De um lado, o homem fazendo, dando a sua melhor parte para Deus. Já estava apontando para Deus, dando a sua melhor parte em prol do homem. As Ok. leis, as Pode leis falar, foram Wilson. criadas, as leis foram criadas justamente porque os princípios foram quebrados, né? Desde o início, Deus criou o homem e deixou-lhes princípios. Deus não deixou leis para os homens, mas os princípios foram quebrados, então Deus trouxe as leis. E uma coisa interessante aí sobre Abraão, que você perguntou aí, se Abraão ele fez por conta de uma lei, não existia ainda uma lei. Mas olha só, quando foi que ele deu o dízimo? Isso está em Gênesis capítulo 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Abraão só deu o dízimo depois que ele entendeu. É como se o pastor pregasse: olha, você só conseguiu vencer essa guerra, que ele tinha acabado de voltar de uma guerra, onde estava com os despojos de 9 nações. Eram 9 exércitos que ele tinha enfrentado, e ele tinha vencido essa guerra. Melquisedeque vem e fala para ele: olha, bendito seja, abençoado seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra, mas bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus adversários nas suas mãos. Aí o que Abraão faz? Por gratidão, por reconhecimento que aquela vitória não foi pela força do seu braço, mas foi por conta de Deus estar à sua frente, ele deu o dízimo. Algo que veio de dentro para fora, né? Partiu Algo, dele, é verdade. algo lá dentro dele, lá dentro do coração de Abraão, na mente e no coração dele. Lá de dentro ele vai e externa essa gratidão, esse reconhecimento, esse amor. E essa fé, teve que ter fé. É como se o pastor pregasse: tudo que você conquistou veio de Deus. E aí a pessoa, poxa, graças a Deus, eu tenho tudo isso. O que eu tenho, ainda que seja pouco, mas o que eu tenho foi Deus que me deu, Ele que me dá o sustento, Ele que não me deixou passar fome, eu vou honrá-lo. Porque eu digo isso, eu tenho falado bastante sobre isso na série que nós realizamos, Mergulhando no Evangelho, que é notório a religião, a religiosidade tratando do externo. E o Evangelho, Jesus, a sua graça, tratando do interior, da intenção do coração, né? Da disposição, como vocês colocarem, de honrar a Deus. Então, essa intenção, esse desejo, esse motivo correto, né? Esse princípio, disso que é o Evangelho, disso que a palavra, né, o Evangelho se trata. Agora, a religiosidade vai tratar exatamente do externo, né, do exterior, e vem criando regras de fora para dentro. De fora para dentro não está tratando da intenção. De fora para dentro não está tratando de um desejo, de uma voluntariedade, de amor. É isso que a gente precisa estar sempre separando, né? Isso é importante E é muito separar. mais gostoso, né, quando a gente faz sem regras, a gente faz porque entendeu o princípio. Professor Vinícius, uma pessoa mandou assim: já ouvi falar que para ir para o céu tem que ser fiel. No caso, estava falando do dízimo. Eu entendi que ela ouviu alguém pregar isso, né? Que para ir para o céu tem que ser fiel, relacionando fidelidade ao dízimo. Então, o que acontece, né? A pregação moderna aí do dízimo. O pessoal não se dá nem o trabalho de ler a Bíblia por completo. Pega Malaquias 3,10, fala que a pessoa não dá o dízimo, está roubando a Deus. E essa pessoa é um ladrão. E o ladrão não entra no reino dos céus. Aí coloca junto lá com o texto de Apocalipse. Aos ladrões, assassinos, impuros, não é destinado o reino dos céus. Aí fala que a pessoa está roubando a Deus porque ela não deu o dízimo. E logo ela não vai ser salva. Numa análise fria assim, parece fazer sentido, parece ser razoável, mas o contexto é outro. Porque
agora esse princípio do dízimo, ele é restaurado na nova aliança. Em 2 Coríntios 9, Paulo, ele vai falar, exortar o povo de Corinto, olha só, vocês têm que dar com generosidade. O que você propôs no seu coração e você puder dar, é isso que você vai dar. Ou seja, agora o princípio de dar algo para Deus é trocado. Antes, na lei, eu tinha que fazer. Agora, porque eu entendo o que Cristo fez por mim, uma generosidade é criada e eu retribuo a Ele. E Efésios 2, do 8 ao 9, vai dizer que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E termina no verso 9 falando assim, para que ninguém se glorie. As obras na nova aliança, e o dízimo é uma obra em reconhecimento ao que Deus fez, é uma obra. E a obra não vai salvar. A obra não tem esse caráter de salvar, mas é a graça de Deus. E o fato de eu entender essa graça dele na minha vida, transbordando na minha vida, eu retribuo o dízimo. E eu já vou dar um spoiler. Não preciso ficar limitado a 10%. Eu honro com mais, porque a minha generosidade e o que eu propor no coração vai me fazer dar aquilo que Deus falou comigo para eu dar. E não porque alguém me impôs, porque isso é requisito para ser salvo. Se eu coloco que essa obra é um requisito para minha salvação, eu estou anulando toda a doutrina de Jesus e dos apóstolos. Olha que sério é isso. Eu estou criando uma heresia no meio da igreja, porque agora o requisito para ser salvo trocou. Entendeu? Nossa, cara, isso é libertador. Isso, Wellington, vou deixar você falar. Isso é libertador. Gente, quem puder, quem quiser, escreve aí só para fixar, né? Para outras pessoas irem lendo, que não é pelo que nós fazemos, é pelo que Cristo fez. E assim, nós nos entregamos a Ele, somos dele e fazemos como consequência do que somos, por causa do que Ele fez. O que nós fazemos é uma resposta ao que Ele fez. O que Ele fez, ninguém fez. O que Ele fez, ninguém faria. O que Ele fez, ninguém fará. O que Ele fez é a maior mensagem da Bíblia, a mensagem central da Bíblia, a mensagem da cruz. É a graça. É um amor que constrange, é um amor infinito, é um amor, sabe, que nos leva a responder. Só não responde esse amor quem não recebeu, quem não entendeu. E aí a religiosidade, Wellington, vai tratar, como não vai pregar a graça, né? Não vai falar da graça, então vai tratar o forte. Um dos pontos fortes da religiosidade é meritocracia, né? Que anda na contramão da graça. Então eu faço para receber, eu faço para ser abençoado, eu faço e Ele vai fazer porque eu fiz. E o Evangelho e a graça vai destronar esse argumento, vai destruir esse argumento, vai reduzir esse argumento a nada. Porque, na verdade, Ele fez, e fez tudo, e fez de forma completa, definitiva, incomparável, gloriosa. E a gente quando a gente entende e nos entregamos, recebemos essa graça, então a gente começa a fazer tudo com leveza, com gratidão, com generosidade, com amor, e aí não vai caber ganância, não vai caber culpa, não vai caber tomar lá da cá, não vai caber obrigação da nossa parte, nem que Deus é obrigado a fazer algo. Né? Não vai caber nada dessas coisas. Tudo isso cai por terra com o entendimento da graça que destrói essa questão da meritocracia, né, Wellington? As nossas obras de justiça jamais nos dariam condições de nos salvar. As obras de justiça, não somente o dízimo, mas qualquer outra coisa que eu vou fazer agora, como gratidão, como honra a Deus, exato, por reconhecer a sua graça em minha vida, elas são evidências de quem é salvo, e não a causa de quem é salvo.
Não é a minha causa para a salvação. Eu vou ser salvo porque agora estou dando dízimo, vou ser salvo porque estou fazendo isso, porque estou fazendo aquilo, porque agora estou andando na linha, porque agora não estou mais vivendo no pecado, então vou ser salvo. Não, você foi salvo porque foi alcançado pela graça. E agora você vai andar em justiça, você vai andar nas obras da justiça, que são evidências de quem foi salvo. Antes de ir para o outro assunto, se você me permite, posso fazer uma pergunta para o Vinícius? Claro, por favor. Acredito que você vai me dar essa liberdade de perguntar isso. Você é dizimista? Sim, com certeza. Há quantos anos? Há bastante tempo. Eu tô com 32, deve ter mais de 20 anos aí. Tá. Você já entregou o dízimo pelos objetivos errados? Já. Oh, Pelo objetivo de alcançar alguma bênção? Para o devorador não vir sobre a minha vida. E a janela dos céus serem derramadas, as bênçãos serem derramadas sobre a sua vida através das janelas dos céus abertas. Agora você continua entregando o dízimo pelos objetivos corretos. A motivação mudou. Agora A motivação mudou. Tá aí, Marcelo. Nós estamos aí falando com um dizimista de mais de 20 anos, que antes fazia, entregava, apresentava seus dízimos, apresentava suas ofertas pelas motivações erradas. Os objetivos estavam errados. Fazia a coisa certa, mas pelo objetivo errado, para alcançar uma bênção, ou para, com medo do devorador, então, para o devorador não tocar na minha vida, então vou dar o dízimo. Só que agora ele mudou. Aí, quando a pessoa ela conhece a graça, quando ela entende, já falamos desde o início que o dízimo não é obrigatório, quando ela entende que o dízimo não é obrigatório, ela fica querendo achar somente uma brecha, até na Bíblia, para ela dizer, então não vou fazer mais. Não mudou. O Vinícius não mudou quando ele entendeu isso. Eu não mudei quando eu entendi isso. Você não mudou quando entendeu isso. Continuamos sendo dizimistas agora pelos objetivos corretos. Aí Perfeito. Alguém pergunta, mas eu tenho que devolver, quando eu separo o dízimo, eu tenho que tirar primeiro, antes de fazer qualquer coisa? Não muda nada. O que nós fazemos hoje não mudou o que eu fazia pelos objetivos errados, pelos objetivos de outrora, não mudou, mas agora pela motivação correta. Poxa, perfeito. O que mudou foi nossa mentalidade, né? O que mudou... entendimento a respeito. O entendimento a respeito e, consequentemente, como fazemos, né? O que continua, mas o como e o porquê é que mudou, correto? Exato. Isso. O que continua, mudou o como e o porquê. O que eu faço continua. Agora, por que eu faço? Mudou e mudou muito, né, Vinícius? Por que eu faço? Por que eu faço? Muito legal. Para quem eu faço? Muito legal isso. Libertador, cara. Libertador. É essa grande metanoia, né? A mudança de mente, a motivação certa. E, de repente, muita gente que está assistindo essa live fala assim, nossa, eu dou o dízimo há tanto tempo, mas eu não sou abençoado. Uhum. Mas a motivação é certa. Você dá porque a igreja está precisando, você dá porque tem medo do devorador, você dá porque tem medo de perder a salvação, Exato. ou você dá porque entende que Deus é o seu provedor. Perfeito. Gente, eu estou vendo aqui algumas perguntas. Nós já vamos responder. Vamos só fechar aqui as que já temos para atender as pessoas que colocaram na caixinha, colocaram nos comentários, mandaram no direct. A quarta, eu vou para a quinta aqui, porque a quarta fale sobre o gafanhoto, se perde a salvação por não dizimar. Foi respondido, não foi? Não perde. Foi. Sim, só a questão do gafanhoto, né? Que quando a Bíblia fala de gafanhoto, está falando do gafanhoto mesmo. Eram gafanhotos que destruíam as plantações na época. O inseto, não está falando de nenhum demônio, de nenhum espírito devorador que vai comer meu dinheiro, não. Oh meu Deus. Libertador também, né? Para muita gente, porque carrega-se culpa, né? As pessoas... Eu estava falando... Hoje eu fiz uma visita, eu estava falando para a pessoa... Nós fomos orar uma loja, né? Que vai inaugurar.
outrora nós iríamos com aquele azeite, né? Cabeça de antiga configuração, que foi resetado e agora temos uma nova configuração, metanoia do Evangelho. Mas a gente iria lá com aquele azeite e derramaria o azeite. E isso que acontece hoje. Como muitas pessoas vêm a Jesus com suas religiões, com suas tradições, tradições que vêm dos seus pais, avós, bisavós, é coisa que está entranhada na família, às vezes vem do berço dela, de criança, enfim. Às vezes não vem de tanto tempo, mas é a religiosidade. É a religiosidade. É tradição. E é costume. Então, vem com ela muita superstição. Muita superstição. Muito sincretismo, muita mistura. E o evangelho é suficiente, o Vinícius, o Hélio, todos que estão na live. O evangelho é suficiente. A graça basta, o evangelho basta. Não há necessidade da gente trazer e fazer. A gente precisa ter essa mudança de mentalidade. Então eu falei para a pessoa o seguinte, olha, eu não estou com um azeite aqui, você entende? Entende que a nossa mensagem é do evangelho, eu não estou falando outra coisa. A nossa mensagem está amadurecendo as pessoas, está tirando as pessoas de uma fé infantil. Está tirando as pessoas do raso, literalmente falando. Então, as pessoas estão amadurecendo com essa mensagem que temos dado, né? Que vocês também têm dado. E aí, o que acontece? Eu falei, olha, você entende que o Espírito Santo está em quem se entregou para Jesus? Que ele está dentro de nós? Ah, mas o azeite representa ele. Mas você entende que ele está em nós? Você entende que ele é onipotente? Que ele pode tudo, que ele é onisciente. Você crê nisso? Que ele está aqui, como pode estar na sua casa, como pode estar... Ele está nas pessoas que se entregaram para Jesus, e as pessoas estão espalhadas pelo mundo afora. Você entende isso? Você entende a dádiva, a graça de ter um Deus infinito habitando em você? Então, me diga, qual é a necessidade que nós temos para que a oração fique mais forte, para a gente consagrar esse chão e para essa loja ser abençoada? Porque, primeiro, eu falei para a pessoa, não é sobre o local, é sobre você ter comunhão com ele, sobre você ter a presença dele, sobre você obedecê-lo, sobre você amá-lo, sobre você temê-lo, entendendo que ele te amou primeiro quando você não merecia. Graça. Muito bem, então ele em você, ora, a gente ora aqui e abençoa, mas ele está em você. Você ilumina pessoas e também lugares. Você salga. A presença dele está em você. Então, quando a pessoa entende isso, essa simplicidade e ao mesmo tempo profundidade, ela vai abrindo mão dessas coisas que não cabe para alguém que tem o tempo que tem de caminhada, que era o nosso caso também, tá? Não falo isso jogando culpa em ninguém, assumo que era também o meu caso. Assumo, sempre assumo. Sempre assumo, nós assumimos, né? Então é isso, é sobre profundidade, é sobre maturidade, é sobre a gente crescer. E quando eu falo maturidade, é espiritual, tá? Porque a gente tem aqui na live homens experientes, senhoras, senhores, e pessoas que têm idade para ser nossos pais, né? Pessoas que têm idade para ser nossos avós, pessoas experientes na vida, maduras na vida, mas nós estamos falando de uma maturidade espiritual, de uma maturidade com respeito ao relacionamento com Deus. E essa maturidade nós buscamos, estamos tendo e estamos compartilhando, e a gente observa que essa é uma grande necessidade. Por isso que a gente fala que tem que evangelizar os evangélicos, né? Porque muitos estão no leite e no raso. Bem, é verdade, outra pergunta, que o dízimo é 10%, professor Vinícius? Então, se a gente for invocar a lei para cumprir o dízimo, a gente vai ter em torno aí de uns 30%, né? Um pouquinho menos, um pouquinho mais, 30%. Então, eu vou utilizar aquilo que apontava que foi concluído em Cristo para cumprir um princípio. Então, vou dar o trízimo, né? Algo parecido com isso aí. Por isso que Paulo vai falar em 2 Coríntios 9,
para dar com alegria, com o que se propõe no coração, a fim de honrar a Deus. Aí fica Na mais tranquilo, realidade, mais leve. se fosse juntar todas as coisas que era falado, que era ensinado com relação a dízimos, a ofertas, a sacrifícios, durante um ano a pessoa apresentava muito, muito mais do que 10%. Então, às vezes, a pessoa fica limitada a 10%. Então, tira isso da tua cabeça. É claro, o modelo do dízimo é muito interessante para quem quer ter aquela disciplina de fazer aquilo direitinho todo mês. Mas se for tratar realmente, quer falar de lei, então tá bom. Então vai ter que seguir tudo aquilo que está na lei. Então era muito mais do que 10%. E se a pessoa for seguir a lei para cumprir o mandamento de Deus, se ela errar em uma coisa, ela errou em toda a lei. Já não cumpriu, verdade. Como era na época da Bíblia? Como eles davam seus dízimos? Era 10%? Já ouvi falar que era até mais. Essa outra pergunta praticamente respondida, né? Respondida. Respondida? Querem acrescentar alguma coisa ou posso para outra? Vamos em frente. Ok. Tenho dificuldades em tirar... Essa pergunta eu não entendi muito bem, mas está aqui exatamente como a pessoa colocou. Tenho dificuldades em tirar o dízimo. Essa palavra não me cai bem. Eu acho que... como vocês interpretam isso aqui que a pessoa escreveu? Isso aqui foi na caixinha, né, dos stories. Tenho dificuldade em tirar o dízimo. Será em separar, em cumprir? Essa palavra não me cai bem. De repente, é porque a pessoa já viu com preconceito de tudo aquilo que foi pregado a respeito de dízimo, né? Então, o entendimento da Bíblia pela Bíblia, acho que vai desmistificar um pouco esse conceito de dízimo aí que é pregado tão equivocadamente. Se você que fez essa pergunta, se essa live, ao término dela, não te clarificar, manda para a gente, no direct, manda, vamos colocar a caixinha lá, você pergunta, mas eu acredito que todo o contexto aqui da live você vai ter entendimento, acredito que sua pergunta estará sendo respondida. Eu acredito, Marcelo, que pode falar, essa pergunta é justamente, eu tenho dificuldade, essa palavra não me cai bem, é por tanta, como o Vinícius falou, de tanto que já foi deturpada, né? A palavra dízimo, hoje em dia, parece uma coisa banal, uma coisa muito chula, uma coisa feia. É o que Então, às falamos vezes, a no pessoa início da não tem live, esse né? entendimento, né? Por Isso. conta da deturpação, por conta da exploração, por conta Da de manipulação. pregarem, da forma de pregarem, entendeu? Sobre o dízimo, que você vai prosperar, que você vai enriquecer, que você vai ter mais, que o devorador não vai te tocar, e até envolver salvação. Então, realmente, quando a pessoa começa a entender que não é bem assim, aí não cai bem mesmo para muitas pessoas. Mas aí é o que nós falamos agora há pouco. Nós entendemos o correto e preferimos continuar fazendo, mas agora pelos objetivos certos. Perfeito. Eu vou entrar aqui nas últimas perguntas. Deixa eu só aproveitar uma coisa que você falou, se vocês quiserem complementar. Essa forma de medir a espiritualidade de uma pessoa, se ela é mais de Deus, menos de Deus, eu sei que não... ao mesmo tempo, está dentro do contexto da live completamente, mas também daria para ser uma outra live, né? Que é essa coisa da barganha, essa ganância. Mas o ponto aqui que eu quero abordar com vocês, bem rapidinho, essa forma de medir. Fulano é de Deus porque trocou de carro. Fulano, Deus está com ela porque ela está ganhando mais. Ela está, tá vendo? Quantos carros, quantas lojas, quantas conquistas sendo abençoada. E o Beltrano, que está passando por dificuldades, então tem alguma coisa errada. Pecado escondido, ou não tem fé, não tem Deus. Isso é uma... Cara, tá vindo aqui na minha cabeça falar sobre isso, porque isso pode tirar um caminhão de peso de pessoas que estão nos assistindo agora. Pastor Marcelo? Fica à vontade, Vinícius. Se fosse assim, né? O nível de perrengue que diz se a pessoa é ou não de Deus, então o apóstolo Paulo está no inferno, né? Pedro, João está no inferno.
Os Uhum. mártires da igreja, o que é deles? Não Cara, são caras de Deus? Paulo, o maior evangelista, o maior plantador de igrejas, o maior teólogo, um dos maiores, ele no final da vida dele estava preso e pedindo para Timóteo trazer uma carta para ele. Esse homem, tão usado por Deus, tão de Deus, não estava preso e não tinha nenhuma capa. Fica complicado a gente classificar, medir a espiritualidade de uma pessoa pelo que ela tem. Embora eu creia que Deus abençoa, ele é um Deus de provisão, ele é um Deus, um pai que cuida dos seus filhos. Ele cuida quando é filho, quando o filho está confiando, ele não só cuida, ele surpreende. Ele é o Deus do impossível, ele é o Deus que faz o que quer, quando quer, como quiser, que pode tudo. Claro que ele é. Mas essa forma de avaliar o pastor Wellington, ela traz muito peso para as pessoas e ela não está de acordo com o evangelho, né? Meu irmão, e o peso é tão grande, mas tão grande que as pessoas elas vivem frustradas, decepcionadas dentro das igrejas. E eu não falo de pessoas que eu conheci, que eu acompanhei somente no trabalho do ministério, mas pessoas muito próximas a mim, da minha própria família, que se frustravam, que vivia, que não entendia, mas por que eu estou fazendo tudo? Eu estou dando o meu dízimo. Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. O que o pastor me fala para fazer, eu faço. Por que a minha vida está desse jeito? Por que não muda? Uma vez fui interrogado, mas por que? A gente vê pessoas que chegam agora e já contam já testemunhos de grandeza, porque se classifica, né? Já ouvi já pregadores falando, se você não consegue prosperar, então você não é de Deus. Pelo amor de Deus. Aí olha o peso que traz na pessoa. Então as pessoas elas vivem com um peso, vivem com uma frustração, vivem com uma ansiedade. Mas quando a gente começa a entender que as frustrações da vida, que os problemas da vida, as lutas da vida são corriqueiras para qualquer um. A Bíblia diz que o sol, a chuva, vem para todos, para os maus e para os bons. Então, a sua prosperidade, abundância de bens, você prosperar, você vencer na vida, não tem nada a ver, não tem nada relacionado em você dar dízimos ou ofertas, não. É conhecimento, é buscar, é trabalhar, ir atrás. Claro, sempre colocando Deus à frente, buscando a direção de Deus, mas não é porque você deu um dízimo maior ou porque você está dando uma oferta a mais além do dízimo que você vai ser abençoado, que você vai ter alguma coisa. Não, entenda isso de uma vez por todas e tire esse peso, tire essa frustração de você. Você não pode medir aí o seu grau de espiritualidade porque você tem muito, porque você nunca contou um testemunho, nunca pôde contar uma grandeza. Paulo, ele aprendeu a viver tanto na abundância como na escassez. Teve um tempo que ele viveu na abundância, mas teve um tempo que ele viveu na escassez e mesmo assim aquilo não tirava a paz, não tirava a felicidade dele. Então, mesmo que você esteja vivendo num momento de escassez, num momento de miséria, de repente uma miséria, uma situação difícil, não estou falando para você se conformar, não, mas não queira atribuir isso à sua espiritualidade, ou ao que você faz ou que deixa de fazer com relação a dízimos e ofertas. Não. É alguma coisa que você errou, que você falhou com relação ao seu trabalho, com relação ao que você faz, mas vai lá, você vai acertar, vai em frente, conte com Deus para que te abençoe no que você faz. Mas não queira barganhar com ele, com dízimos e ofertas, não. Tem gente pobre que é rica Pastor Marcelo, espiritualmente, né? E ao contrário, deixa eu fazer uma... há muitos ricos Vinícius quer pobres, falar. eu anotei aqui, ó, há muitos ricos pobres e muitos pobres ricos. Pode falar, Vinícius. Ontem eu estava numa festa de aniversário, comemorando mais um ano de vida de uma amiga, né? Mas um tempo atrás, eu estava no cemitério, chorando um luto. Uhum. E um tempo anterior, eu estava comemorando o nascimento de uma criança. E sabe o que eu tiro disso? Bem-vindo à vida. São os ciclos que a pessoa passa. E isso não quer dizer que a pessoa deixou de ser de Deus ou não. Ou que ela tem que se conformar ou não com uma situação. Ela está vivendo, né? Está vivendo. Vai vir um dia mal, mas também vai vir um dia bom. E o quanto ela se manter de pé no dia mal, vai mostrar também a fé dela. Perfeito. Ela está em busca ali. E que é muito fácil a gente estar bem com Deus somente no dia bom, né? Mas o dia mal também vem. E simplesmente porque nós estamos vivos. E vamos passar por isso. Olha, e vou falar uma coisa aqui, cara.
é a religiosidade que desconecta a pessoa com a realidade. Porque, assim, nós temos que ter a moderação de confiar, de ter fé, de viver por ela, mas de entender que estamos na Terra, que estamos vivendo. Né? Como a Cris colocou aí, você falou, é só a vida acontecendo. E o Wellington falou, o que o Wellington falou me fez lembrar de uma coisa que eu já falei, inclusive tem uma moça aí na live perguntando, mas por que vocês estão falando Era diferente? isso que eu ia te falar, Marcelo. Eu quero até que você responda isso aí é bom nós respondermos ela, porque talvez ela chegou um pouquinho depois na live, a gente falou isso no início. Por que, então, que nós pregamos por tanto tempo diferente do que nós estamos pregando hoje? Então, ela está insistindo já várias vezes nessa pergunta, seria bom a gente esclarecer. Então, primeiro quero dizer, Angélica, e qualquer outra pessoa que faça esse questionamento, esse teu questionamento é natural. Eu encaro com extrema naturalidade. No teu lugar, eu perguntaria também. E esse Exatamente. é o motivo. Não é uma afronta para nós. Né? Não. Assim, tem gente, né, que pergunta para espetar, para provocar, para polemizar. Nem vale a pena comentar. Tem gente que pergunta numa boa. Essas pessoas que perguntam numa boa, como ela, eu acredito, dá prazer de responder. Primeira coisa, isso já foi falado e respondido em vários vídeos e lives que realizamos. Indico para você uma live que fizemos com meu amigo pastor Anderson Guerra, com o pastor Joel, de 5 perguntas que nós mais recebemos. E uma das 5 é essa aí. Por que estão pregando diferente? Né? Por que estão pregando diferente? A gente sempre assumiu isso. Nós não nos isentamos. Nós temos autorresponsabilidade, nós assumimos. Vou até fixar o antes, está respondendo aí de forma extraordinária, como foi na live. Ele falou sobre Moisés, né? Vamos ter que perguntar para Moisés por que só depois de 40 anos vivendo no Egito, como que o filho da filha de Faraó, ele decidiu buscar a verdade e depois se tornar o libertador de Israel. Se for ver, Moisés demorou muito também. Então, basicamente, essa pergunta é respondida de forma profunda na live que eu vou botar depois nos stories. Mas, basicamente, ela se responde que nós passamos por uma metanoia, mudança de mentalidade causada pela palavra. Ponto. Nós pregávamos muitas coisas boas, não era tudo ruim, não. Eu não sou, não generalizo e não digo, jamais diria que tudo era errado, não. Tinha coisa boa, pregávamos perdão, pregávamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, pregávamos que Jesus deve ser prioridade. Só que junto com esses ensinamentos, tinham vários outros equivocados, teologicamente, no sentido doutrinário, desconectado com o evangelho, desconectado com a nova aliança. Ponto. Como percebemos isso? Mergulhando na palavra. Não tem como mergulhar. Tem que deixar a preguiça de lado, tem que ser interessado, tem que ler, tem que buscar, tem que meditar, tem que aprender a ler a Bíblia com contexto. Respeitar versículos anteriores, posteriores, capítulo anterior, quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu. Quando a gente aprendeu e colocamos o óculos do evangelho, ora, nossa cabeça mudou, percebemos, entramos em conflito, percebemos que muitas coisas que ouvimos não estavam de acordo, muitas coisas que, consequentemente, falamos não estavam de acordo, nos arrependemos de vários ensinos, fiz uma live já pedindo perdão, e diante dessa descoberta, que como o Wellington falou no início da live, é muito mais que descobrir o Brasil, muito mais que descobrir a América, diante dessa verdade, não conseguimos ficar sem produzir esses conteúdos de ensinos corretos. Nem seria justo com as pessoas. Não seria justo. Eu não conseguiria dormir. Eu, particularmente, não conseguiria colocar a minha cabeça no travesseiro, entender, partindo do princípio que agora eu entendo coisas que estão de acordo com a palavra, que outrora não estavam, eu não compartilhar isso, né? Porque isso foi libertador para mim, isso tirou o peso de mim, eu quero que tire das pessoas.
Isso me esclareceu, eu quero esclarecer as pessoas. Eu me sinto muito mais amado, muito mais moderado e liberto. Eu quero amar, libertar as pessoas. Não posso guardar isso para mim. Seria muito mais cômodo, já falei isso e repito, seria muito mais cômodo para a gente. Eu sei, tem gente que fala, mas prega só o evangelho, não fica falando de falsos ensinos, não fala de coisas erradas, só prega o evangelho. Mas pregar o evangelho é falar do que está errado também. Ame as pessoas, ajude o sofrido, foca no sofrido. Mas focar no sofrido é falar dos ensinos errados, porque por causa dos ensinos errados é que tem muita gente sofrendo. Então, assim, não tem como desconectar uma coisa da outra. Eu costumo até brincar, o Vinícius e o Wellington, que eu tenho um lado João, amoroso, paciente, que gosta de ouvir, que gosta enfim, aquele lado bem amoroso, e o lado Lutero, que eu não posso perder, que eu não quero perder, porque esse lado Lutero liberta, abre, desperta, sacode as pessoas. E que, na verdade, eu faço essa separação brincando, porque os dois estão envolvidos, né? João também, ele, se tivesse que denunciar, com certeza ele denunciaria o que é errado. E Lutero também era amoroso. Na verdade, é só fazendo uma separação das características que mais eram notórias em cada um. E outra coisa, quantos anos temos hoje? Com quantos anos aprendemos o que aprendemos? Éramos proibidos a ouvir outros pregadores, éramos proibidos a ler outra literatura. Então, você pega a idade, pega essas proibições, analisa todo o contexto, fica muito fácil de entender por que nós não pregávamos o que estamos pregando hoje e por que também estamos pregando diferente. Se a pessoa tiver empatia e analisar todo o contexto, ela não só compreende, sinceramente, como ela até apoia. Sinceramente. Então, se ela ficar somente nessa live aqui, se ela ficar somente no que nós estamos falando agora, realmente ela vai ficar pensando, mas por que me ensinou? Talvez seja a pessoa que já ouviu de nós, pregando diferente. Mas por que me ensinou diferente? Por que me ensinou errado? Angélica, eu acreditava no que eu pregava, no que eu ensinava, no que eu estava falando. Para mim era a verdade absoluta. Mas aí tem uma pergunta que eu vi de outra pessoa, há alguns anos atrás. Vem cá, mas e aí? Vocês têm o Espírito Santo e o Espírito Santo não dá discernimento? Demorou tantos anos assim para ter discernimento? Aí eu entro com o conhecimento. Discernimento é um dom. Discernimento de espírito, discernimento da palavra. É um dom que Deus vai nos conceder, mas Ele vai nos dar quando nós buscamos. E buscamos conhecimento. Você busca conhecimento, você vai ter discernimento. Enquanto nós não buscávamos conhecimento e só aceitávamos aquilo que falava, a gente não podia buscar em outro lugar, a gente não podia buscar em outro pregador, a gente não podia fazer teologia. Eu não podia fazer teologia, tive que fazer as escondidas. As escondidas, escondendo dos meus superiores, escondendo daqueles que estavam ali subordinados a mim. Perfeito. Porque não podia. Então, enquanto eu fui aceitando isso, só aceitando aquilo que me davam, eu pregava, para mim era a única verdade que existia. A partir do momento em que eu fui buscar conhecimento, aí o Espírito Santo me deu discernimento. Perfeito. E assim, para finalizar essa questão de medir a espiritualidade da pessoa pelo que ela tem, tem gente, eu já falei isso erradamente, que a pessoa tem que ser cabeça. Quando eu fui amadurecendo e mergulhando na palavra, falar em aperfeiçoar ensino, colocaram aí, agora eu perdi, que o Lutero morreu. Realmente fica melhor se eu falar um lado João e um lado Paulo, né? Que também fazia muito isso. Fica ainda melhor. Manda aqui para mim, Vinícius, novamente, para eu aceitar. Você tem que ser cabeça. Já falou isso, Elito, alguma vez? Já, e como? Que elas tinham que ser cabeça? Muito. Então, mas aí entra aquilo que você falou. Cara, todo mundo vai ser cabeça? Então, vai todo mundo, no sentido empreendedor, no sentido de você ter uma empresa, por exemplo. Todo mundo vai ser cabeça. A gente vai amadurecendo e vai analisando, nos analisando e analisando a palavra. Já tinha um tempo que eu não falava isso, porque parou de fazer sentido. Hoje, muito menos. Porque, assim, ser cabeça exige
competência, vocação, perfil, coragem, exige conhecimento, existe uma série de coisas que são, como vocês falaram, da vida, da terra, né? Não é uma coisa só, mas é a religiosidade que faz isso. Pega-se um versículo isolado, trata-se como um padrão, como uma doutrina e diz todo mundo tem que ser cabeça. E a culpa que a pessoa traz de ter passado 10, 20 anos e até hoje ela não ser. Sendo que muitas dessas pessoas nem perfil de liderança tem. Mas é uma excelente pessoa que presta um excelente serviço, que faz um excelente trabalho e que Deus abençoa o trabalho que ela faz. E pode glorificar então, assim, a Deus através... O Hélito, estão me ouvindo? Agora voltou, agora tá legal. Voltou? Parou? Voltou. Deu para concluir? Deu para concluir? Deu sim. Então vamos lá. Ó, deixa eu te pedir uma coisa aí. Não é porque é minha esposa não, mas fixa esse último comentário aí da Cida. Somos produtos do meio em que vivemos. Como pensar diferente se todos falam do mesmo jeito? É loucura. Não tem como a gente pensar diferente se o meio que nós vivemos, todos falavam a mesma língua. Como é que a gente ia falar outra coisa? A partir do momento em que eu busquei conhecimento, tive discernimento, então comecei a falar outra coisa, então eu falei, não é justo nem com essas pessoas, não é justo com Deus e nem justo com a própria direção da igreja eu continuar pregando uma coisa que eu já não acredito, não concordo mais. Perfeito. Então, se eu não aceito mais aquele produto que eu vivo, o meio em que eu vivo, o meio em que eu vivo, então não dá para eu ficar mais lá. Pastor Marcelo, só fazer uma... Durante a história da igreja, a gente vai ver diversas vezes da igreja primitiva, instituída por Paulo até os dias de hoje, a igreja ela se perde em alguns momentos. Mas Deus ele intervém pontualmente na igreja, levanta um homem, levanta um pastor, levanta uma pessoa, e essa igreja ela é renovada, ela é fortalecida. Então, eu creio que essas vozes, hoje, aqui a gente na live, que estão se levantando para mostrar o evangelho, elas já foram levantadas no passado. Elas já foram levantadas por Deus. E hoje a gente é impactado por essa palavra e nós também somos vozes que temos levado para que pessoas venham sofrer um despertamento mesmo. Amém. E não ficar somente sempre ouvindo a mesma palavra e não produzir a verdadeira mudança que é dentro do ser humano. Perfeito. Eu espero que essas vozes, né, que estão ecoando aqui nessas lives, não somente as nossas, mas das pessoas que estão comentando aqui, que venha ecoar, por exemplo, para uma pessoa, quando tiver uma pergunta relacionada a esse assunto, ela tenha uma referência. Olha, eu tenho uma live que você possa assistir, que os pastores e o professor fez, que dá para você ter um entendimento claro. Então, que essas vozes realmente venham alcançar muitas vidas. Espero mesmo. Na época de Malaquias, quem estava roubando? O povo, os sacerdotes ou os dois? Professor Vinícius. Então, a gente vê que o roubo começa com o sacerdote. É o que eu sempre falo, não existe teologia de uma página só ou de um capítulo só. A gente analisa o contexto todo. E o contexto, para a gente começar a se situar, é em Malaquias 2, verso 1, que fala assim, o profeta Malaquias falando, agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. E ele começa ali, em Malaquias 2, uma série de advertências, falando uma série de advertências para aqueles sacerdotes. E no capítulo 3 é a continuação do 2. Por isso que está lá 3 depois do 2. Para que a pessoa entenda. A Bíblia é didática. E vai falar que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo. Eu estou lendo a nova versão transformadora. Uhum. Ela traz uma linguagem mais simples. Aí fala assim, tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo. Quem é o cara que tinha acesso ao depósito do templo? Era o próprio sacerdote. Não era a pessoa de fora, mas era o sacerdote. Para que haja provisão em minha casa.
Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei a janela dos céus para vocês. Deus está usando um princípio que é a economia financeira. Olha, se vocês trouxerem o dízimo para o depósito do templo e não ficar roubando, aí vocês não vão passar fome, não vão passar necessidade. Aí vou abrir a janela dos céus, derramar bênçãos sem medidas. E por causa do roubo do sacerdote, o povo também deixou de trazer, deixou de contribuir. Entendeu? Quem era para ser exemplo não era, né? Quem era para ser exemplo não era, justamente. E a advertência vem primeiro no exemplo, para depois ser estendida para o povo. Ok. Poderia eu mesmo usar o dízimo para ajudar pessoas sofridas? A gente tem que diferenciar aquilo que é para Deus, para o sustento da sua obra. Malaquias 3,10 vai falar que a destinação era para o depósito do templo, ou seja, para a destinação à obra. De doação. A atividade social, o programa social é importante, mas o templo, a igreja, ela também tem necessidade. E é ali onde vai acontecer a ministração, a palavra. E o que adianta esse local estar fechado? A gente vai alimentar uma barriga fora de uma pessoa que passa necessidade, mas e o espírito dessa pessoa? Amanhã ela já vai estar com fome de novo. Mas quando a mudança acontece dentro dela e acontece no ambiente da igreja, que é sustentado por nós, os fiéis, aí sim é diferente. A doação para a igreja, que é o dízimo, a oferta, que é boa, generosa, com alegria, da doação que é feita para o necessitado. Uma coisa não exclui a outra, mas são destinações diferentes. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Tanto ele defende e ensina a generosidade com relação às pessoas, mas ele deixa bem claro quando ele fala, depois as pessoas podem ler 2 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 ao 5. Ele elogiou os irmãos da Macedônia que no meio de muita prova, no meio de muita tribulação, ou seja, situação financeira difícil, eles estavam numa situação financeira difícil, diz assim, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade, porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Agora ele conclui assim, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Ou seja, disso aqui, nesse momento aqui, quando ele estava falando dos irmãos da Macedônia, que tirava deles, mesmo passando necessidade, eles não deixavam de ser fiéis nas suas contribuições, e insistiram com Paulo para serem fiéis, insistiram com Paulo para entregar as suas dádivas também. Isso aqui ele estava falando do sustento com relação ao trabalho da obra de Deus, do desenvolvimento do Evangelho e da propagação do Evangelho. Em outras feitas, ele falava sobre a ajuda que ele iria levar aos irmãos de outros lugares. Então, existe sim, como o Vinícius colocou muito bem colocado, que existe sim um momento de você ajudar um necessitado, ajudar uma pessoa que ali está passando por uma dificuldade, e de repente a sua igreja, se é uma igreja justa, honesta, não há problema nenhum. Agora vai entrar a resposta de uma outra pergunta que talvez ninguém fez, mas a pergunta é permitido usar dízimos e ofertas para ajudar outras pessoas, para ajudar os necessitados? Era a última pergunta. Essa é a última pergunta aqui que a gente tem de uma pessoa, inclusive, falando de isso que você está falando e só acrescentando dela não chegar ao 10%, né? Dela Sim. chegar a apenas uma parte, ela estaria roubando a Deus por isso. Então, dá para... Então, vamos já responder a primeira parte, né? Que será que eu posso? A igreja, ela pode tirar de dízimos e ofertas para ajudar pessoas necessitadas, para fazer ações sociais? Pode tirar de dízimos e ofertas
para ajudar um irmão na igreja. Porque às vezes muito se fala de ajudar pessoas que estão passando dificuldade lá fora, mas o irmão da igreja que de repente está ali ajudando, está passando por uma dificuldade e o pastor não está vendo. Então pode. Eu não digo como pode, Vinícius, me corrija se eu estiver errado, mas em todo o evangelho, em todas as cartas, na maioria das cartas, quando Paulo falava a respeito desse assunto, não somente pode, mas como a igreja deve fazer isso, a igreja deve se posicionar nisso e separar, sim, parte daquilo que vem como dízimos e ofertas para ajudar os necessitados. Eu estou falando, eu estou como pastor há alguns meses aqui em São José do Rio Preto e eu falo isso aqui para as pessoas, para os membros, para as pessoas que estão ali fazendo parte da nossa família, da nossa comunidade. E sei que você também tem aí, o seu projeto está aí, está nascendo aí essa nova igreja também, essa nova família. Então, a gente está falando isso com liberdade. E quanto mais a gente fala assim, mais a gente vê as pessoas entendendo e com mais disposição em fazer pelo próximo, em ajudar, mas começando com os irmãos da fé. Não é isso, Vinícius? Paulo, tanto é que no começo da igreja primitiva, que a igreja se reunia em casas, escondidas, no livro de Atos vai falar que eles eram unânimes no repartir do pão e que não havia no meio deles necessidade alguma. Eles repartiam tudo. Ou seja, é outro princípio sendo estabelecido, não só de levar a palavra. Tanto é que a eleição de presbíteros foi destinada a essa finalidade, porque tinha as viúvas reclamando lá da cesta básica, que algumas estavam recebendo, outras não. Aí criou-se a eleição dos presbíteros. Vão pegar homens cheios do Espírito Santo e eles vão ficar responsáveis por essa parte. Ou seja, está associado com a obra da igreja, a ajuda ao necessitado. E essa última pergunta, para nós fazermos aqui as considerações finais, eu tenho uma coisa para falar que eu considero o ponto mais importante, né, na minha visão aqui, de moderação, ponto crucial, ponto principal que nós temos que ter, e eu vou falar aqui nas minhas considerações finais, já está aqui em mente, mas vamos para a última pergunta, que é isso, ô Vinícius. A pessoa, ela não chegou ao 10%, passou uma necessidade por um determinado período, naquela semana, naquele mês, e ela está perguntando aqui se ela estaria roubando essa outra parte, se isso seria errado. Então, a gente viu no decorrer dessa live que os 10% em si não é o essencial. O que é essencial é a motivação. Então, a pessoa ela não vai estar roubando a Deus, mas a motivação dela tem que ser certa. Dentro das suas posses, com generosidade e alegria, dar a Deus e não simplesmente se limitar a 10%. Porque hoje ela pode estar passando um problema que, de repente, ela precisou usar esse dinheiro para comprar uma comida, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Mas lá na frente, quando ela estiver bem, ela vai entender que esse Deus que sustentou ela quando ela teve mal, e ela vai dar 20%, 30%, 40%, 50%. É essa a motivação, não o valor de 10%. A pessoa fica contando a moedinha. Eu vou dar... Acredito que pelo nome, né? 89 centavos. Isso já, não agora, mas já me perguntaram em outra ocasião sobre o nome, dízimo, né? E a pessoa fica fixa nesse 10%. O que você tem para falar com respeito a isso, Vinícius? Então, os 10% aponta para a primeira parte, que tipificava o homem entregando a primeira parte, as primícias, para Deus. E depois Deus entregando a sua primícia, Jesus, para a humanidade. Então, não se apega ao número, mas se apega ao princípio, que é dar com alegria, em prol de tudo que Deus fez. Se a pessoa se apegar a isso, ela não vai se limitar somente a 10%, mas vai dar muito mais, porque o quanto Deus tem suprido a vida dela. Perfeito. Mas também não carrega nenhuma culpa. Não tem culpa.
O requisito para o dízimo na Nova Aliança está lá em 2 Coríntios 9. O que propuser no coração, com alegria e sem peso, sem dor. É porque as pessoas, elas faziam muito essa separação do dízimo com oferta, né? Por exemplo, isso que você acabou de citar seria somente oferta e não se encaixaria no dízimo. Mas a gente está entendendo aqui com tudo que foi falado que isso se encaixa em tudo que eu apresento para Deus, né? Voluntariedade, prazer, princípio, honra, amor, gratidão, generosidade, enfim. Bem, se vocês me permitem, eu vou iniciar aqui e vou deixar vocês concluírem. Eu acredito, assim, e isso é o ponto que eu considero principal. Em tudo, Vinícius, Wellington e todos que estão aqui na live, o que tem me ajudado mais, se você falar, Marcelo, o que mais tem te ajudado? A busca, sempre ouvir a voz de Deus. Inclusive, uma das passagens que eu mais falava com Deus é aquela que Deus fala para Moisés, ele fala, eu não vou sair daqui se a tua presença não for comigo. Então, toda decisão que a gente toma, procuramos ouvir a voz de Deus e procuramos ter com clareza e a certeza de que a presença dele vai conosco naquela decisão que estamos tomando, porque está no centro da vontade dele. Então, primeira coisa, ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz do Espírito Santo. Segunda coisa, procurar a moderação. Porque em tudo a gente tem dois extremos. O extremo da pessoa sacrificar tudo e não atender a família, não atender suas necessidades, por exemplo, e dela não dar nada, dela não fazer nada, sabe? Dois extremos aí. Essa questão que a gente abordou aqui do amor, jamais, se a pessoa entender o amor, entender a graça, jamais ela vai usar desse ensinamento de que não é obrigatório e aproveitar disso. Como é que é? Então não tem gafanhoto? Então não... Tipo assim, ganância. Eu não vou receber mais? Medo. E o devorador não vai me pegar? Pô, se estamos na graça, se não vou receber mais por isso, se não tem a barganha, se não tem a ganância e também não tem o devorador, cortador, migrador, destruidor para me atingir, então, assim, é do ser humano, da carne nossa, sempre optar pela facilidade, pelo mais cômodo, por aquilo que não nos custa. Então, nesse extremo, a pessoa chega a decidir e a reagir doando nada ou muito pouco aquém do que ela poderia fazer, do que ela poderia doar, ou se aproveitando disso, né, como é a questão de muita gente que vai para o extremo da graça, né, e ela tem essa liberdade em Cristo e, ao invés de fazer uso dessa liberdade para ficar claro que ela está fazendo por amor, muitas pessoas fazem uso dessa liberdade para fazer aquilo que elas parecem que estavam já querendo fazer, né? Ou não querendo fazer mais. E se aproveitando, então, da liberdade de forma errada. Então, a liberdade, sabe? Há uma liberdade, há uma liberdade. Há uma graça que me leva a me apaixonar cada vez mais, a amar cada vez mais, a ser cada vez mais grato, que me leva a muitas vezes fazer mais do que quando era por lei, por regra, por obrigação, por ganância ou por medo. Então, assim, se uma pessoa quer, se ela dá o dízimo ou dar ofertas porque quer mais, ela está amando o dinheiro. Ela pode estar amando ou está literalmente amando.
se ela dá porque não quer perder, da mesma forma ela está amando. Então, está amando quem dá para receber mais, está amando quem dá para não perder e está amando quem não faz nada. Os três tipos estão amando. Tá claro o que eu estou falando? A gente percebe amor ao dinheiro naquele que dá para receber mais, só porque vai receber mais, porque foi prometido, daquele que tem medo de perder e daquele que não dá nada. Os três estão amando o dinheiro. Agora, quando eu amo a Deus e não o dinheiro, então, nessa liberdade, segundo minha condição, segundo o que Deus coloca no meu coração, por princípio, eu entrego o dízimo ou entrego minhas ofertas voluntárias e tendo responsabilidade com a igreja que eu acredito, que eu vejo que faz bom uso do que eu dou. Porque essa insegurança que o Hélito colocou aí, todos esses questionamentos da pessoa, ela mesmo dá. Não, eu mesmo vou dar para alguém sofrido. Eu mesmo. Por que ela chega a esse ponto? Dela mesmo querer decidir como usar. Porque ela certamente não está tendo confiança, não está tendo segurança em dar para aonde ela está frequentando e congregando. Isso, se ela deixar de lado a emoção e racionalizar isso, ela vai entender que isso é até motivo dela parar e pensar se realmente ela está onde deveria estar. Porque se eu estou num lugar sério, num lugar de amor, numa família realmente, e que faz bom uso, com responsabilidade, com caráter daquilo que é doado, eu não vou ter esse questionamento e nem esse receio, e nem me antecipar de eu mesmo decidir como fazer uso. Eu entrego, sabe, de coração para Deus, leve, tranquilo, porque eu sei para quem eu estou fazendo e sei aonde eu estou congregando. Sei que aonde eu estou congregando tem gente séria, tem gente com caráter, tem gente transparente. Então, é isso, o ponto principal. Amor, moderação, sabe? Moderação. Essas são minhas considerações finais. Fique à vontade, meus amigos. Pastor Hélito, o senhor quer falar? Pode falar, fica à vontade. Para a gente encerrar essa live aqui, eu queria deixar uma consideração. Entenda, querido ouvinte aí, o princípio é muito mais importante do que aqueles 10% certinho ali, a moedinha contadinha. Não. Deus, ele quer usar a sua vida, ele quer usar as suas finanças para que o reino dele seja estendido. E o quanto você ficar apegado com as suas finanças é o quanto você vai limitar o poder de Deus na sua vida. Quando a gente se coloca no centro da vontade de Deus para cumprir a vocação que ele nos destinou, o dinheiro passa a ser um acessório e não um fim pelo qual a gente tem lutado. A nossa vida não se limita em acordar e trabalhar e pagar contas, mas a nossa vida se limita em cumprir o chamado de Deus na nossa vida, expandir o reino, pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Você não precisa ser pastor, obreiro, presbítero para isso, não. Pregue com a sua vida, com palavras. Use a sua vida, a sua energia para disseminar o evangelho, as suas redes sociais para avançar com o evangelho. E o seu dízimo, além disso, é uma ferramenta poderosa para que ministérios sérios avancem, para que a igreja sobre a face da terra avance, porque a igreja vai precisar também. Claro que você não vai dar o dízimo porque a igreja precisa, mas a igreja vai precisar pagar o terreno, pagar um aluguel, pagar a luz. E o que vai financiar o avanço da igreja sobre a face da terra são os nossos dízimos e ofertas. E quando a gente tem essa mentalidade certa a respeito da destinação dos nossos dízimos e ofertas, aí fica muito mais leve. A gente sabe que o evangelho está se expandindo, está avançando. Amém? Amém. É isso mesmo. E para finalizar, a gente faz as coisas para Deus por princípio ou faz por regra. Só tem essas duas coisas. Ou você faz porque você entendeu o princípio, ou você faz porque alguém está te regrando. Uma religião está te regrando, alguém está lhe falando o que tem que fazer, um pastor está lhe limitando. Então, o que são regras? Ou faz de fora para dentro ou faz de dentro para fora, né? Isso.
exatamente. Quando é por princípio, é de dentro para fora. Quando é por regra, é os outros que têm que lhe ditar, né, o que tem que fazer. Então, o que seriam as regras? É aquilo que regula, aquilo que dirige, aquilo que rege a vida da pessoa. São leis, normas que indicam o modo apropriado da pessoa agir, de falar, de pensar. E aí, quando a pessoa leva para o lado do princípio, que o princípio é o que serve de base, como uma raiz, né? Princípio é o que vem antes de tudo. Princípio é aquilo que deu certo primeiro. Nós entendemos aí que Deus criou os princípios. E por causa do homem ter quebrado princípios, ele criou as regras, ele criou também as leis. E quando nós entendemos que por princípios... Desculpa, Wellington. Oi? Ele vem na nova aliança fazendo um poderoso resgate dos princípios, né? Exato. Ele trouxe a lei, mas focando no princípio, né? Muito legal. A gente está falando sobre isso aos domingos aqui. E bons hábitos são gerados por princípios, não por regras. A regra, ela vai gerar até uma certa disciplina. Mas cá entre nós, quem aguenta ficar na disciplina por muito tempo? Agora, se você vai para a academia, por exemplo, que é uma coisa muito boa, maravilhosa de se fazer, bom para o seu corpo, para a sua saúde, mas você vai porque lhe ditar uma regra, uma hora você vai parar. Agora, quando você coloca o princípio, por que você está fazendo aquilo, o princípio, por que aquilo ali vai começar a se tornar prazeroso para você. Então, é a mesma coisa quando se trata de dízimos, quando se trata de qualquer outra coisa, quando você faz para Deus. Quais eram as regras do dízimo? Quais são, né? Eram para nós, né? Mas quais são as regras atualmente na vida de muitas pessoas, em muitas igrejas, em muitas denominações? Primeiro, você tem que dar o dízimo para repreender o devorador. Segundo, você tem que dar o dízimo porque você faz parte da igreja, então você tem que ajudar a igreja. Quer dizer, tudo tem que. Então é obrigado a fazer. A outra regra, para receber a promessa de Deus de uma bênção sem medida, então você tem que dar o dízimo. Mas já reparou que se a pessoa devolver o dízimo ou der o dízimo por essas 3 regras, ela vai acabar parando? Por exemplo, quando ela dá o dízimo para repreender o devorador e quando vê uma situação difícil acontecer na sua vida, ela não vai entender como nós entendemos agora, que é coisa corriqueira da vida. Ela vai entender, peraí, Deus prometeu, eu estou vendo o devorador tocando na minha vida, ou o pastor está me enganando, ou isso aqui não está valendo de nada. Ela vai parar de dar o dízimo. Se é só para ajudar a igreja, ela tem a regra de ajudar a igreja, ela vai dizer, eu vou parar de ajudar a igreja quando a minha situação está ruim. Não vai fazer igual os irmãos da Macedônia, que mesmo na situação de pobreza, de escassez, eles manifestaram abundante alegria. Não era abundância em dinheiro, não. Eles não estavam com muito para ajudar, mas eles faziam com abundância de alegria. Se for por princípio de receber bênçãos, quando ela entender que as bênçãos não estão chegando na sua vida, mesmo ela sendo dizimista, mesmo ela dando seus 10%, ela acreditando nessa promessa e as coisas não estão acontecendo, ela vai quebrar a regra. Então, quer fazer? Faça. Sirva, mas sirva por princípio. E qual é o princípio, para finalizar, o princípio do dízimo? Generosidade, reconhecimento e gratidão. Gratidão e reconhecimento só a Deus. É que eu sou grato à igreja, reconheço aqui. Não, gratidão e reconhecimento somente a Deus. Agora, seja generoso também ao lugar onde você está sendo alimentado, ao lugar onde você está recebendo a palavra, e se você vê que realmente está levando a palavra a sério e cuidando também dos aflitos. Então, fazendo por princípios, você vai ter prazer, como na academia, você vai ter mais prazer em eu tenho que ir, mas está frio, mas poxa, hoje eu estou cansado, mas não é que eu tenho que ir. O princípio de tudo. Se você entender o princípio, aí não vai ter peso, só alegria, só prazer e gratidão a Deus. É isso aí. O Vinícius falou da pregação do evangelho, né? Eu creio que o evangelho ele tem a boca, ele se expande assim, pelos joelhos dos que ficam, pelos pés dos que vão e pelas mãos que contribuem.
né? Então, assim, tem gente que ela é a mão que contribui e o joelho que fica orando por aqueles pés que foram, né? Que foram em frente, que foram para a missão. Tem que ter, né? Tem que ter os três, né? Os três grupos de pessoas. Se eu não sou o pé que foi em tempo integral, eu vou de vez em quando, mas eu posso ser aquela mão aquele joelho que ora, porque a gente precisa de oração, e a mão que contribui, que nos dá condições de irmos, né, cada vez mais longe. Então, esse conjunto é poderoso, né? Poderoso. Tem um comentário aí de uma irmã na live, que ela está tratando... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. É a Alciane, vê se você consegue ver. O último comentário dela. Esse aí? Aqui. Acontece essas coisas corriqueiras na minha vida e minha irmã fala assim, tá vendo? Isso está acontecendo porque você saiu do altar. Sair do altar, na cabeça de muitos, deixou de dizimar, deixou de ofertar, deixou de ir a uma igreja, deixou de ir a uma denominação. Tá bom, então quando você estava lá, não acontecia coisas corriqueiras como essas na sua vida? Quando você fazia tudo na regra, tudo regradinho, não aconteciam essas coisas? Quando você estava dentro de uma instituição, não acontecia? Então, é o que o Vinícius falou, a Cris também comentou, é a gente trazer a nossa mente para a realidade, a nossa consciência para a realidade. Coisas ruins vão acontecer, sendo dizimista, sendo ofertante ou não. Coisas ruins vão acontecer, você estando dentro de uma igreja ou não. Coisas ruins acontecem. E assim continuamos, mesmo as coisas ruins acontecendo. Deus continua sendo Deus, né? Ele continua sendo Deus, sempre. E o nosso amor a Ele continua num pouco ou no muito. Gente, eu vou sugerir, não sei o que vocês acham, da gente abrir uma caixinha de perguntas, e qualquer pergunta fora dessas que respondemos, a gente está à disposição para responder. E se for na caixinha, na sua caixinha, Wellington, na sua caixinha, Vinícius, se vocês puderem me marcar, eu compartilho nos meus stories. Ótimo. Se for na caixinha que eu colocar, uma ideia que veio agora, se for na caixinha que eu colocar, eu respondo, a gente pode até responder juntos, né? A gente já fez até um grupo ali para poder combinarmos essa live aqui, e aí eu marco vocês dois também, se a pergunta for na minha caixinha. Pode ser? Pode Com ser. certeza. Fechado. Para reforçar o que foi falado e para falar de alguma coisa que talvez alguns aqui tenham para perguntar. Meus amigos, um prazer. Vamos em frente. Deus abençoe vocês mais e mais, suas respectivas esposas. Deus abençoe a todos que participaram aqui da live. E até a próxima. E nos stories a gente vai ter a caixinha nos três. Fica à vontade para perguntar para qualquer um dos três. Tá bom? E vamos fazer, marcar. Teve gente pedindo aí para a gente fazer a live falando de sacrifício, né? Live sobre... tem tanto tema aí para a gente abordar. A gente vai marcar. Olha, tem gente aí... Será um prazer. Tem gente comentando aí desde o início. Rapaz, é muito legal uma pessoa com uma live longa e ela está desde o início. É muito interesse, né? É muito... coração muito moldável, né? Muita sede de conhecimento, de aprendizado, né? É muito legal. Isso é demais, cara. Um abraço, gente. Até a próxima. Amém. Um abraço. Deus abençoe a todos. Beijo. Tamo junto. Um abraço. Abraço.